Olá a todos, muito boa noite, eu sou o Sidney Júnior e comigo está o Henrique Pereira. Estamos iniciando mais esta live, né, a segunda live Pro Vida do nosso grupo, né, do nosso apostolado, Leigos pela Fé. Né, então, desde já dou uma boa noite para quem estiver chegando. Né, daqui a pouco o Padre Silvio, né, o nosso convidado, vai estar no ar conosco. Né, vamos dar esse intervalo né, para o pessoal ir entrando e quem estiver entrando já está convidado, né, chamando os amigos, né, e os familiares para estarem acompanhando conosco esta live, né, para a gente entender, né, a importância da vida e tudo mais. A live vai ficar gravada, né, então quem chegar atrasado vai poder acompanhá-la, né, se Deus quiser não vai ter nenhum problema técnico. Né, então, nosso convidado entrar aí conosco. Para quem perdeu, né, a primeira live foi em outubro, né, essa é a segunda live. Boa noite, Padre Silvio, sua bênção. Boa noite, Deus abençoe. Bem-vindo. Amém. Amém. Com quem que eu falo? Desculpa os nomes aí, por favor. Sou o Sidney Júnior e eu sou o Henrique. Henrique. Legal. Que bom estar aqui falando um pouquinho com vocês. Que legal. Muito obrigado por ter aceitado o convite aí de vir participar com a gente, Padre Silvio. A presença aqui é muito importante para nós e vai contribuir bastante aí com o nosso trabalho, com a divulgação do movimento Pro Vida, de casos que as pessoas muitas vezes não têm nem ideia de que acontece. Alegria. Vocês são de Minas, é isso? A terrinha dos meus pais. Exatamente. Meu pai é da região mais ali central, perto de Belo Horizonte, Itaguara. Mas meu pai faleceu há 2 anos. Mas eu tenho parentes lá em Itaguara e Betim. E minha mãe já é mais para o norte do estado, lá indo para a Bahia já. Tá. Então, seja novamente muito bem-vindo. Então, Padre Silvio, para quem está entrando agora, né, o Padre Silvio é o nosso convidado de hoje, da nossa segunda live Pro Vida. Para quem não te conhece, né, Padre Silvio, você pode se apresentar, né? Muito bem, então um prazer aí a todos, o pessoal vai entrando, depois vai ficar a live salva também, né? Bom, eu sou natural de Santos, litoral de São Paulo, foi lá onde eu recebi o chamado de Deus para deixar o barco com as redes na praia e servir o reino de Deus, né? Isso já vai completar 18 anos, na verdade 18 de sacerdócio, de tempo de vida religiosa. Sou religioso, congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição, e tempo de congregação de vida religiosa eu tenho 25 anos. Então há 25 anos que, graças a Deus, o Senhor me chamou para o seu serviço e estou aí. E aí nesses 25 anos, melhor, né? Depois passaram os anos de seminário, 18 de sacerdócio, como eu falei, vou completar agora, e nesse tempo do sacerdócio veio o trabalho com a Divina Misericórdia, que é um trabalho da nossa congregação, e daí a Casa Pro Vida Mãe Imaculada. Estou entrando com vocês aqui pela página aqui da Casa Pro Vida. Bacana. Você poderia então contar para a gente aí, Padre, um pouco do histórico da Casa Pro Vida, como é que surgiu a ideia, os trabalhos que vocês Então, como fazem? eu disse, a Casa Pro Vida Mãe Imaculada, ela é assim uma obra que surgiu da própria misericórdia divina mesmo, né? Vou colocar de uma forma aqui que resumido, mas vai ficar bem claro para todos aqui como que a Divina Misericórdia age, né? Então, a minha congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição faz aqui no Brasil e no mundo um trabalho de divulgação da mensagem da Divina Misericórdia. Aquela mensagem que Jesus revelou a Santa Faustina, né, tão conhecida já a imagem, Jesus misericordioso. Assim que eu fui ordenado sacerdote, um ano depois, em 2006, eu assumi o trabalho de direção do apostolado da Divina Misericórdia. Então eu era responsável por divulgar essa mensagem, as publicações, pregação de retiros, etc. E eu fiz isso durante 8 anos. Né? Mas voltando um pouquinho no tempo, ainda quando seminarista, eu fui enviado pela minha congregação para ficar um tempo nos Estados Unidos. Lá nós temos também
é uma província nossa, nos Marianos, e eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos, também muito contato com a Divina Misericórdia. Lá nos Estados Unidos, como vocês sabem, né, os Estados Unidos o aborto é legalizado. Teve até uma legalizado entre aspas, assim, se dizia legalizado, isso aqui a gente pode aprofundar em outro momento, se dizia legalizado porque a Suprema Corte americana, lá nos anos 70, havia reconhecido que qualquer pessoa poderia fazer um aborto em qualquer lugar do país. O que foi um absurdo, né? E agora, esse ano, isso caiu, né? Mas, em todo caso, no ano 2000, que eu estava lá, só para dizer, para contextualizar, o aborto nessa época, né, como de certo modo ainda é até hoje, muito realizado nos Estados Unidos, milhões de bebês são mortos lá, terrível. E nós íamos a uma clínica de aborto, à frente de uma clínica de aborto, para rezar, né? E em uma dessas vezes que eu estava lá, eu como seminarista, outros seminaristas, tínhamos ali, eu acho, 1 ou 2 padres conosco. Ao momento que a gente rezava, a gente já estava indo embora, já tinha feito as orações, mas alguém de nós, não me lembro quem, falou assim, vamos rezar mais um pouquinho. Aí nós começamos a rezar mais um pouco. Nisso vem uma jovem, ela passa por nós e entra na clínica. Claro que ela iria fazer um aborto ali. Mas ela mal entrou na clínica, daqui a pouco ela saiu. Veio até nós e disse, eu vim aqui hoje porque já estava no meu horário de fazer um aborto. Mas eu vi vocês rezando e eu desisti. Então ali Deus deu para a gente uma grande graça, né? Esse foi um dos fatos que, digamos assim, foi um sinal de Deus na minha vida. E para o início da Casa Pro Vida Mãe Imaculada. Aconteceram outros fatos depois também, em outros momentos, outras situações. Mas voltando no que eu estava dizendo, depois eu fui ordenado padre, fui trabalhar com a divulgação da Divina Misericórdia, dirigindo o apostolado da Divina Misericórdia aqui em Curitiba, onde nós estamos. Para quem está entrando aí, estamos, né, em Curitiba, a Casa Pro Vida Mãe Imaculada tem a sua sede em Curitiba. E, de novo, deixa eu voltar um pouquinho de novo, as coisas vão aparecendo, né? Antes ainda de eu vir para Curitiba, no meu primeiro ano de sacerdócio no Rio de Janeiro, eu comecei um trabalho para a vida lá, assim, apoiando as pessoas, algumas pessoas, e indo também, a gente fez ali num certo lugar do Rio de Janeiro, fizemos uma blitz na rua para conscientizar as pessoas da defesa da vida, parava os carros, essas coisas todas. Então Deus já vai fortalecendo isso, né? Aí eu venho para Curitiba, como eu falei, inicio a direção do apostolado da Divina Misericórdia, continuo em contato com vários pró-vidas no Brasil, mas percebia que estava na hora de começar também aqui um trabalho próprio, que foi a Casa Pro Vida Mãe Imaculada, que nós iniciamos, vai completar agora 10 anos, iniciamos em 2012, dia 12 de dezembro de 2012, que é o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, esses são os primórdios da Casa Pro Vida Mãe Imaculada. Bacana, muito bonito aí o seu trabalho. E poder ver que as nossas orações já são atendidas por Deus, a gente fica ainda mais assim, motivado a continuar com o trabalho, com a missão. Você poderia contar um pouco aí de alguns testemunhos da casa, de pessoas que desistiram de realizar o aborto, os motivos que algumas pessoas iam abortar? Posso sim. Um dia, eu recomendo que um dia vocês façam uma live com a nossa coordenadora, Jane Maria, porque ela, só para vocês terem uma ideia, os primeiros quase 150 atendimentos, ela fez, foi tudo com ela, ou seja, ela atendeu todas essas 150 mulheres. Então ela tem muita história para contar, mas eu também tenho algumas. A Casa Pro Vida hoje, em 10 anos, nós já atendemos aí mais de 1.000 mulheres, né? Dessas mais de 1.000 mulheres, graças a Deus, muitas delas desistiram do aborto, né? E nós temos aí algumas centenas de crianças nesse tempo nascidas, né? Que teriam sido abortadas. Então são belíssimos testemunhos mesmo. Eu vou trazer um aqui que eu participei diretamente. Por que eu digo participei diretamente? O momento dos atendimentos, não sou eu que vou. A nossa coordenadora, Jane Maria, no início, depois agora nós temos uma equipe de mais mulheres, né, que fazem os atendimentos, tal.
Depois, em algum momento, também chega para mim para dar um acompanhamento espiritual, mas no início não sou eu. Mas eu quero trazer uma situação que foi bem interessante. Uma das mulheres atendidas por nós, ela desistiu do aborto, graças a Deus, só que ela queria deixar o bebê para adoção, né? Às vezes acontece isso, a pessoa não vai, né, vai ter a criança, mas ela vai deixar para adoção, o que é um gesto muito belo, né? Dependendo da situação, essa mãe não consegue mesmo, está com dificuldade, enfim. Então eu sempre digo isso, se você deixa para adoção nessa situação, é um gesto de caridade. E essa mãe, que a situação é bem dramática, porque na verdade ela tinha sido abusada numa festa rave. Ela tomou alguma coisa ali e acordou no dia seguinte, percebeu que algo estava errado e meses depois percebeu que na verdade estava até grávida, né? Então ela foi abusada depois de ter sido dopada, enfim. E ela decidiu não ter a criança. E tem mais um detalhe nessa história aí, né? Ela se apresentava como lésbica, então ela não, né, nem queria ter um marido e tal. Então é uma situação bem dramática, mas ela decidiu ter a criança, não iria abortar a criança. E decidiu, então, deixar para adoção. E nós fizemos, né, todo o trâmite num hospital aqui da região, onde ela já teve o bebê, uma maternidade, e ali mesmo já tinha sido dado todos os passos com o hospital para que o bebê fosse adotado. Mas onde que eu quero chegar? Nós estivemos nessa maternidade, eu e a nossa coordenadora, Jane Maria, e foi muito interessante, porque nós tivemos a oportunidade de ver a bebezinha, uma menina, né, que na hora ali a Jane até chamou ela de Faustina, né, Santa Faustina, chamou ela de Faustina, e eu fiz uma breve oração por ela, e nós vimos quando a gente rezou e ela deu um suspiro, né? Parecia assim que ela estava suspiro da vida, assim, né? Então foi um desses casos assim realmente especiais. Uhum. Com certeza, muito gratificante, né? Defendendo a vida, né? Aproveito para quem está entrando agora, né, deixar sua pergunta, né? A gente vai tentar selecionar alguma aí, que o pessoal estiver perguntando. E eu gostaria de ver com o Padre Silvio, né? Qual que é o ponto de vista cristão, né? Da importância da vida, né? Por que a Igreja Católica defende a vida desde a concepção? A defesa da vida desde a concepção acaba influenciando também outros pontos, por exemplo, né, a questão da eutanásia, né, que tenta também cessar a vida, né, antes do fim natural. Qual que é o ponto de vista aí da Igreja, se puder o ponto de vista da Igreja para defender a vida desde a concepção até a sua morte natural, e aliás, esse é um daqueles pontos irrenunciáveis da Igreja. Papa Bento XVI deixou isso claro, né? Que algumas coisas se conversam. Tem alguns pontos que são irrenunciáveis. A Igreja jamais vai abrir mão disso, né? E o porquê disso? Olha, basicamente 2 motivos principais, né? O primeiro motivo podemos dizer, a própria lei divina. Ou seja, Deus deixou-nos um mandamento, não matar. E Deus deixou isso para nós, e está claro isso, que nós não podemos matar. Então, muito menos a vida de um ser inocente, indefeso, que tem todo o direito, como pessoa que ele já é, no ventre materno, tem todo o direito de viver. Então, a Igreja não pode ir contra a vontade de Deus, jamais, e aceitar o assassinato de um ser, uma pessoa indefesa, inocente, no ventre materno. Então, o primeiro ponto, podemos dizer assim, por uma resposta de fé, uma resposta teológica para isso, por que nós não podemos abrir mão dessa defesa da vida. Mas, junto com isso, não menos importante, tem também uma motivação da própria razão. Ou seja, é errado matar. É errado tirar a vida de um ser inocente, onde nós sabemos que ali é uma pessoa.
Nós sabemos que é um ser humano e uma pessoa. Não é um lagarto, não é uma galinha, não é qualquer outra coisa. É um ser humano e uma pessoa. Tem uma dignidade própria. Então, o ser humano, pela razão, que também, é claro, é um dom de Deus, mas pela razão, mesmo que não tivesse a fé cristã, mesmo que não tenha fé cristã, ou seja, não, mas o mandamento de Deus para mim não diz nada, eu não sou cristão, não sou católico, não sou cristão, não sou judeu, então, tá, ok, mesmo sem a fé cristã, que seja o caso, a razão natural nos mostra que não se pode fazer algo assim. Então, a igreja respeita também o critério da razão natural, que está ligado à questão da lei natural. O que é essa lei natural? É uma lei que está inscrita no coração, né, na consciência de cada ser humano, que sabe, obviamente, que matar é errado, assim como que sabe que roubar é errado, assim como sabe que mentir é errado. Por uma questão natural. Não precisa ser cristão para saber que mentir, roubar, matar e outras situações são intrinsecamente errôneas. Então, esses pontos são fundamentais. E aí, unido a esses pontos, algo que o Sidney falou aqui, também por uma questão de lógica, de consequência lógica. Ou seja, se você abre mão da defesa da vida, desse bebê no ventre materno, você abre uma porteira, você abre uma brecha, não é nem uma brecha, você abre uma porteira para que muitas outras coisas erradas passem. Hoje vai matar os bebês inocentes, daqui a pouco vai matar os velhinhos, que já não produzem mais. Depois vai matar a pessoa na cadeira de roda, porque ela também já não anda mais. Depois vai matar o negro, depois vai matar o nordestino, depois vai matar, sei lá quem, todo mundo. Por quê? Porque você vai achando justificativas para o erro. Então a igreja não pode abrir mão da defesa da vida na sua integridade. Infelizmente a gente vê, né, a relativização da vida, né, não só nessa parte, né, a questão do aborto, né, alguns grupos vêm com a falácia, né, é um amontoado de células, né, realmente somos todos amontoados de células, né, mas temos uma alma, né, somos vida, tem a questão da dignidade humana, né, que a própria Igreja Católica Exato, defende, o argumento, né? da amontoado de células, ele é um argumento pífio, né? Porque, na verdade, eu sou um amontoado de células, você é um amontoado de células, se for visto dessa forma tão simplória, né? Visto dessa forma tão simplória, todos somos. E aí volta naquele ponto, né? Então, aquela pessoa... hoje eu atendi uma senhora, agora há pouco, nos meus atendimentos, eu atendi uma senhora cadeirante, que não está conseguindo mover as pernas, né? E, então, se a gente for nesse argumento, bom, esse amontoado de células já não anda mais, né? Então, por que não tirar-lhe a vida também, né? Então, é um perigo enorme da sociedade chegar a um ponto onde qualquer um é visto como um amontoado de células e sem dignidade, sem respeito, né, a essa pessoa. Uhum. Padre, o senhor tem assim, uma ideia de o que esses movimentos procuram ao legalizar o aborto? O que eles vão ganhar com isso? Isso. Que movimento que nós estamos falando? Para o pessoal, para ficar bem claro para nós, né? Nós temos um movimento internacional que age, e age não é de hoje. Nós podemos fazer aí a gente pode ir procurando, olhando pelas ações deles, e nós vamos buscar lá nos anos 50. Nos anos 50, nós temos fortes movimentos que lá nos anos 50 e até antes, mas eu quero trazer os anos 50 em diante, que já agem de forma sistemática para impor o aborto no mundo inteiro, né? Aqui nós estamos falando de grandes fundações internacionais. As mais conhecidas são, é claro, dos Estados Unidos, como Fundação Rockefeller, Fundação Ford e outras fundações hoje. Fundação Open Society, de George Soros, Fundação Bill Gates e Melinda Gates, e por aí vai. Algumas são mais recentes, né, essas duas últimas que eu falei. Outras, como eu falei, remontam de longe. Eu falei dos anos 50 porque a Fundação Rockefeller, nos anos 50,
mais precisamente em 1952, iniciou o Conselho Populacional. Qual que era o objetivo do Conselho Populacional? Controle da população mundial. E aí já vem a resposta para a nossa pergunta. Por que dessa ação tão forte para a legalização do aborto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Pelo caso que eles querem fazer um controle populacional, e o aborto é usado como um meio de controle populacional. E um outro motivo ligado também a esse é o fator dinheiro, motivo econômico. Aborto dá dinheiro. Basta ver que a maior empresa de aborto do mundo, a Planned Parenthood nos Estados Unidos, eles têm um lucro absurdo, absurdo o lucro deles. Acho que 4 ou 5 anos atrás, em um daqueles anos, 2018, por ali, o lucro dessa empresa foi de 700 milhões de dólares. Por quê? Porque eles recebem dinheiro dos contribuintes americanos para fazer aborto. Para fazer aborto. Então, a questão financeira também está aqui. Então, é uma questão de controle populacional, uma questão financeira e, é claro, em último caso, são pessoas que não têm Deus no coração e também não têm o respeito por regras básicas, né? O mínimo necessário de respeito ao ser humano, né? Que leva a isso, um orgulho e tudo mais. Uhum. Padre. Porque quando a gente vê essas questões do aborto, muitas vezes a gente não vê o que está por trás disso. A gente só vê aquele slogan que joga assim, é o direito da mulher, ou é mais importante a saúde da mulher, coloca esse... Felicidade, né? Felicidade, não vai conseguir cuidar, fica só jogando os slogans, mas tem todo esse pano de fundo aí por trás que muitas vezes ninguém comenta, ninguém conhece. A legalização, vamos pensar aí, a quem interessa a legalização do aborto no Brasil, né? Veja, o Brasil é um dos países mais populosos do mundo, né? Nós temos aqui 210 milhões de habitantes. A quem interessa esse mercado se abrir para o aborto? Interessa a indústria farmacêutica, que vai vender muita pílula abortiva. Interessa a certos médicos que vão matar muitas crianças e vão ganhar muito dinheiro com isso. Eu digo certos porque é claro que a maioria dos médicos não vai querer isso. Mas, infelizmente, como em todo tipo de classe de trabalho, sempre tem alguns que se prestam a fazer aquilo que não se deveria fazer, né? Então, interessa a eles, mas interessa aqueles que vão entrar aqui com uma indústria do aborto, como eu disse, uma empresa como essa, Planned Parenthood, pode abrir uma filial no Brasil, né? Várias filiais, na verdade, em todos os estados brasileiros, nas grandes capitais brasileiras, e vão passar a ganhar muito dinheiro aqui no Brasil em cima do sofrimento do nosso povo. Então o fator financeiro é muito claro. E, claro, obviamente, interessa o controle populacional. Porque o mundo hoje vive um inverno demográfico terrível, terrível, e para eles é importante que países como o Brasil não cresçam, né? Não se desenvolvam. E a maior riqueza de um país é o seu povo, né? É o desenvolvimento do seu povo e é o desenvolvimento também no sentido de número de pessoas, porque a maior desgraça do país, vendo por esse lado, é justamente quando um país não tem uma população que substitui a geração atual, como estão acontecendo em vários países, né? Eles sabem que o problema é seríssimo. Sim. E essa questão, né, para quem não tá caindo de paraquedas, né, essa questão do controle populacional já é antigo, né, vem daí da teoria malthusiana, né, que é a teoria que diz que vai faltar comida porque tem muita gente no planeta, né, esse papo furado todo, né. E aí você mencionou a questão da importância, né, da riqueza do país, né, o próprio povo, né, e onde encaixa a família, né, como que a família, a presença da família, né, pode ajudar, né, nessas situações, né, para poder evitar, né, chegar, para convencer a pessoa ali a não praticar, né, ou a não apoiar. A família está no centro, né? Veja, a batalha é contra a família, que é contra a vida, é contra a família, né? E aí nós vamos lembrar aqui
da famosa, já se tornou famosa já a frase de Nossa Senhora, ou melhor dizendo, da irmã Lúcia, a vidente de Fátima, a irmã Lúcia, quando ela foi questionada pelo padre Cafarra sobre, né, na época o Papa João Paulo II estava iniciando o trabalho com as famílias, os centros de teologia, de reflexão sobre a família, e aí ele teve o atentado dele naquele ano, em 81, e o cardeal, que era padre, então o cardeal Cafarra, padre na época, ele escreve a irmã Lúcia, o Papa João Paulo II ia começar um trabalho, e agora ele sofreu um atentado e tal. E a irmã Lúcia responde a ele: padre, Nossa Senhora me falou que nos tempos finais o inimigo, a maior batalha dele vai ser contra a família. Então nós vemos que a destruição da vida por meio do aborto e outras formas de destruição, né, como a ideologia de gênero e outras, elas estão ligadas a um ataque para destruir a família. Então, de um lado, a família sofre o ataque, mas de outro lado, é justamente a família que tem grande força para se contrapor a tudo isso. Porque se num lar, se num ambiente familiar, como graças a Deus nós estamos vendo um florescer desses ambientes no Brasil agora. Que tipo de ambiente que eu estou dizendo? Ambientes onde o esposo e a esposa estão conscientes da sua responsabilidade com seus filhos, estão abertos à vida e estão educando essa vida para, segundo a verdade, né? Então, nós estamos vendo esse florescer. Claro que o mundo tem muitas famílias desestruturadas, claro que a situação é gravíssima, mas no meio dessa situação gravíssima que nós estamos vendo no mundo, nós estamos também acompanhando, né, muitas famílias abrindo os olhos, atentas a isso e mudando. E é justamente isso que pode impedir a cultura de morte. Porque à medida que as famílias se fortalecem em si, a força do mundo já não tem mais, não consegue mais adentrá-las, né? Não é à toa que Karl Marx e Engels, os comunistas, os pais do comunismo, eles já diziam, né, que eles, num dos seus livros, eles falam sobre a questão da família, do problema da família, do ataque à família, né? E depois a escola de Frankfurt, que deu continuidade ao pensamento marxista, a mesma coisa, né? A família é vista como um alvo. Por quê? Porque uma família forte é uma represa, é uma barreira para essa cultura de morte. Sim, com certeza, né? A família é a base, né, de toda a sociedade, né? E eu gostaria de abrir espaço aqui para uma das perguntas, né, que chegou para a gente, né? A gente abriu uma caixa de perguntas durante o dia e veio a pergunta, né, como faço para ajudar e orientar de forma concreta as mulheres em risco de abortar seus bebês? Tem alguma orientação especial? Tem algum argumento? Tem algo que pode ser feito efetivamente para tentar ajudar a convencer a mulher a evitar de praticar o aborto? A primeira ação que se deve fazer é dar o apoio, né? Então, se alguém souber no seu trabalho, tem uma pessoa que veio falando para você de aborto, ou falou de uma outra vizinha que está pensando em aborto, que às vezes não é bem a vizinha, né? Enfim, seja como for. Primeiro ponto é a abertura ao apoio, para dizer, não, olha, eu estou aqui, vamos conversar, o que depender de mim, estamos juntos, tal. A nossa experiência na Casa Pro Vida é que esse apoio é fundamental. Já aí, muitas pessoas, se elas veem que tem um apoio, elas já têm força para dizer não ao aborto e seguir adiante. Então, esse é um primeiro ponto, né? Claro que, dependendo da situação, às vezes são situações complexas. Ou seja, situações que uma pessoa sozinha talvez não consiga ajudar tanto. Ela consegue dar esse primeiro apoio, que já é muito importante, como eu falei, mas dependendo da gravidade da situação, da complexidade da situação, ela vai precisar ter alguma instituição que possa ajudar efetivamente aquela pessoa. Por exemplo, né? Alguns casos que nós atendemos, a situação é complexa. Aquela mulher, tudo bem, ela decide por ter a vida,
mas ela não tem onde morar. Ou ela está tendo que fugir de casa, né, do companheiro dela. Ou ela está, enfim, uma outra situação difícil. Então, nós temos uma estrutura que nos permite, se o caso for esse, tirar essa pessoa daqui de Curitiba, levá-la para uma outra cidade próxima, onde ela vai ser cuidada lá durante um tempo. Durante todo esse tempo, nós vamos dar todo o apoio necessário, inclusive financeiro também, né, para que essa mulher tenha toda a companhia, todo o apoio, até ela ter o seu filho. Depois de ter o filho, a gente ainda vai atrás de ver local de moradia, de trabalho, etc. Enfim, então, para mostrar que é uma situação complexa, que uma pessoa sozinha não iria conseguir. Então, daí a importância de conhecer estruturas em defesa da vida próximas, né, mais próximas possíveis, ou outras que possam ajudar no momento de uma complexidade maior. Com certeza. E eu gostaria, né, de abrir o espaço, se eu poder falar, né, como que encontra, né, o perfil aí, nas redes sociais, né, da Casa Provida, né, para poder, precisa de ajuda também, né, precisa de doações, como que funciona para quem, né, poder ajudar? Não vai conseguir ajudar diretamente uma mulher, mas quer ajudar um grupo, né, que no caso aí tem a Casa Provida, que faz um lindíssimo trabalho, né? Então isso que você colocou é importante. Às vezes a pessoa diretamente não pode ajudar, mas ela pode ser um braço ajudando, por exemplo, financeiramente, instituições, né? Nós, a Casa Provida Mãe Imaculada, é uma destas, tem outras aí por aí pelo Brasil, graças a Deus, tem várias outras também, né? A nossa instituição, eu estou falando com vocês aqui do nosso canal, então no Instagram, Casa Provida Mãe Imaculada, Facebook, Casa Provida Mãe Imaculada, site Casa Provida Mãe Imaculada, lá tem todas as nossas informações. O pessoal pode entrar em contato, né? Graças a Deus nós temos benfeitores que nos amparam nessa obra, então todos os gastos que a gente tem, que são altos, né? São gastos altos, mas graças a Deus a providência divina tem nos ajudado bastante com os nossos benfeitores. Entendi. Padre, muito obrigado pelas informações. Mas e quem quiser estudar um pouquinho mais sobre o assunto, quiser conhecer mais, o que o senhor indicaria aí de leituras, ao invés de Olha, gente, leituras, isso é. Fazer leituras é sempre importante. Olha, o que eu indicaria? Leiam a encíclica do Papa João Paulo II, o Evangelho da Vida. Essa encíclica você pode comprá-la, mas você pode, na internet, está toda ela ali. O Evangelho da Vida. Ali a igreja, é um documento da igreja, no qual a igreja nos dá uma catequese, né, por meio de São João Paulo II, muito importante sobre isso, sobre a questão da defesa da vida. Dali depois nós temos aí diversos outros livros que falam sobre esse tema. Eu vi que vocês estiveram aqui recentemente, um tempo atrás, aí com o Marlon de Roça, né? Eles têm... Eu imagino que ele apresentou algum dos livros ali, então eles têm material sobre isso. Tem outros materiais por aí. Nós, da Casa Provida mesmo, temos uma biblioteca online. Quem quiser pode entrar na nossa biblioteca, na nossa loja virtual, loja virtual, pode adquirir alguns dos materiais que nós temos. Então, a formação por meio da leitura é muito bom, né? Um livro muito interessante também é A Cultura de Morte, o Grande Desafio da Igreja. A Cultura de Morte, o Grande Desafio da Igreja. Esse livro muito importante para ter também uma visão do todo dessa batalha em questão aí que nós estamos falando, que está por trás da questão em si do aborto, né? Enfim, esses materiais aí são muito bons. Boas leituras. Filmes, saiu agora que quer dizer, na verdade, já tem aí um ano, acho, um ano e pouco, né? 40 Dias, o Milagre da Vida. Vale a pena assistir esse filme. Eu fiquei sabendo agora que saiu na Netflix. Eu mesmo... Não, Netflix não, desculpa. Esquece Netflix. Nem isso eu tenho também. Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo está com esse filme. 40 Dias, o Milagre da Vida. Vale muito a pena porque ele é baseado na história real da Abby Johnson, que é uma mulher convertida que fazia abortos e agora salva vidas. Enfim, então esse é um dos filmes bons aí. Uhum.
Sim, a gente gostaria de recomendar também, né, o livro Fácil, né, o Gay Politicamente Incorreto, né, contra o feminismo. Aí aborda outras questões, né, porque querendo ou não, né, são vários fatores, né, a questão do aborto é apenas uma fatia, né, a gente sabe que, né, o encardido quer destruição do mundo, né, e vai agindo em várias frentes, né, então o aborto é uma delas, né, talvez a principal, né, que é o primordial, como foi falado no início da live, né? É questão lógica. Abriu mão do direito à vida, não adianta, né? Pedir direito à educação, saúde, segurança, né? Então, muitas pessoas acabam que não... também afetadas, né, pela péssima educação brasileira, né? Não pensam, né, no que está sendo dito, né? Na questão lógica mesmo, né? E aí a gente já está chegando aí na reta final, né? E a gente gostaria de abrir o espaço, né, para você poder, né, fazer as considerações finais, né, e pontuar algo que queira que a gente às vezes não mencionou aqui durante a live. E aí a gente também agradece, né, o seu aceite aí, né, de estar participando conosco, né, nessa live, na nossa segunda live Pro Vida. Não, pessoal, acho que para esses 40 minutos aí que a gente teve aí de conversa foi bom o tema. Tratamos alguns assuntos aí que para algumas pessoas já fica aí um empurrão, que eu quero dizer justamente isso para o final agora, né? Eu acho que uma live como essa é para nos dar um empurrão para a gente se atenar e falar, nossa, espera um pouquinho, deixa eu conhecer mais sobre isso daqui, né? Deixa eu procurar como cristão dar os motivos, né? São Pedro diz na sua carta, né, que nós precisamos dar sempre os motivos da nossa fé. Então, deixa eu procurar dar os motivos daquilo que eu creio e daquilo pelo qual eu luto, né, que a minha igreja luta, né? Então, procurem conhecer mais, né, aqueles que nos acompanham, acompanhem canais como esses, né, como o canal de vocês, como o canal da Casa Pro Vida e tantos outros que tem por aí, graças a Deus. Façam, como a gente estava falando antes, leituras, boas leituras. Nós temos conhecimento. O conhecimento é fundamental, junto com a vida de piedade, vida de oração, precisa de muita oração, conhecimento. Você nunca sabe o dia que uma pessoa vai bater na tua porta, vai chegar até você precisando de ajuda. E nós precisamos estar preparados para ajudar. E para estar preparados, a gente precisa ter essa vida de piedade e a vida também de conhecimento. E fica o meu abraço a todos e parabéns pelo canal, pela iniciativa, pelos trabalhos. Que Deus abençoe muito aí vocês. Amém. Eu convido, né, quem estiver nos acompanhando, né, peço só o participe para aguardar um pouco. Quem estiver acompanhando de casa também, a gente vai rezar uma Ave Maria, né, pelo sacerdócio dele também, pela Casa Pro Vida. Né, vamos pedir, né, que a nossa mãe intercessora, né, por meio do Espírito Santo, posso pedir, né, que o Espírito Santo está conduzindo cada um deste grupo, né, é uma batalha a favor da vida, né, e aí realmente o Espírito Santo nos ajuda, nos capacita a estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, que possamos cada um, de onde estiver, né, diante também da imagem, né, Nossa Senhora grávida, né, possamos rezar então a Ave Maria, né, intercessão, não só também ao Padre Silvio, à Casa Pro Vida, mas também a todos os grupos, né, não só do Brasil e do mundo, que lutam pela vida, né, na prática mesmo, e na defesa como um todo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedir o Padre abusar um pouco da boa vontade, né, Padre Silvio, para a gente poder encerrar a live, né, com a sua bênção. Por intercessão da Mãe de Deus, a Puríssima Virgem Maria, também hoje Santa Cecília, por intercessão da Mártir Cecília, que desça sobre todos nós que acompanhamos essa live, as pessoas que vão entrar depois, e principalmente todos os que estão lutando em favor da defesa da vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. A gente agradece cada um que esteve conosco, né? Está convidado a seguir o nosso apostolado, né? E convidado também a, evidentemente, né, fazer propaganda nossa, né? Ajudar os amigos, né? Divulgar, né, os familiares, para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento. Né? São informações que não ficam, né, na televisão, em canais abertos, e, né, canais como este nosso, né, ajudam a chegar a informação desse tipo.
né? Então, um grande abraço a todos aí, fiquem todos com Deus e nosso muito obrigado. Até a próxima.